David Dias fez parte da camada de professores que fundou o grupo Desportivo de Natação de Famalicão há 30 anos atrás. Foi professor de natação de crianças e adultos. Atualmente é também professor de Educação Física. Obrigada, David, por teres aceito aqui o nosso Não, convite. sem problema nenhum. Ainda bem que fico muito grato por isso. Ora, olha, eu vou começar exatamente pelo princípio, que é como é que era o Fama há 30 anos atrás? Olha, eu acho que foi um grande desafio e gostaria de relembrar aqui algumas pessoas que estiveram na- neste projeto Uhum, e, portanto, isto começou de uma forma muito interessante. Nós tínhamos, o nosso orientador na altura era o Sr. Zamit, que foi sempre, e eu acho que continua a ser uma referência do grupo desportivo. Ele uhum, fundou o grupo desportivo com uma boa parceria, na minha perspectiva, com a Câmara Municipal, que ainda se mantém, prova de que de facto o grupo tem correspondido às expectativas da autarquia. exatamente. E ele, como não era da área e notava-se que sente ali algum desconforto, ele contratou uma equipa especializada na natação, que vieram da Póvoa, com muito know-how nesta matéria, para iniciar o grupo desportivo. Uhum, Ao fim do ano, o que é que verificamos? Verificamos que esse grupo, com algumas discórdias, tentou tomar a liderança do grupo desportivo. Criou-se aqui uma grande confusão, como deves calcular. O Sr. Zamit tinha uma inclinação muito forte para colocar professores do Conselho da Terra e, portanto, criou-se aqui um conflito um bocadinho estranho que acabou por esse grupo ser banido do grupo desportivo e ficou nas mãos, de facto, dos professores fundadores. Quem começou por liderar isso foi o professor Faia e a professora Paula. que estão Pronto, connosco até hoje. e estão connosco, portanto, provas que são competentes, senão Uhum, isso não aconteceria. E, portanto, este início foi um bocadinho atribulado. Eh, E, portanto, é assim um episódio que eu acho que marca. A uhum. partir daí, começámos a trabalhar todos em conjunto, com esta liderança que eu disse, e a partir daí as coisas normalizaram, fomos crescendo. Obviamente que em termos de competição demorou algum tempo, porque começámos do ponto zero. Uhum. Mas foi Acredito que às vezes também são esses episódios que acabam por cimentar os pilares que são muito bem, fundamentais. dizes muito bem. E isso dá alguma força e Uhum. alguma dinâmica. E foi assim que começaram. Portanto, este início do grupo desportivo não foi nada fácil. Mas resultou. A Sim, verdade é que resultou 30 em anos pleno, porque depois, de facto a liderança também era muito forte. O Sr. Zamit tinha uma personalidade muito forte, era um muito mentor. disciplinado, Era um mentor. mas muito humano ao mesmo tempo. E portanto, esta dualidade Uhum. fez com que o grupo ficasse mais unido. Éramos todos conhecidos, éramos todos aqui da terra e agarrámos o grupo desportivo como algo que também fosse nosso. E Uhum. portanto, as provas estão dadas ao fim de 30 anos, um currículo invejável É e verdade. mesmo a nível de escola também é muito bem O que é procurado que, e muito bem frequentado. o que é que dirias que são as grandes diferenças hoje? Claro que, obviamente, a comunidade, a sociedade em que estamos integrados, mesmo a prática desportiva, no modo geral, também acaba por ser diferente. O Exatamente. que é que dirias que são as grandes diferenças Olha, hoje? pronto, agora o clube foi crescendo, houve necessidade, de facto, na minha perspectiva, de, de começar a certificar a escola, de começar a criar outro nível de exigências, até porque a Uhum, competição também começou a produzir algum efeito e, portanto, temos bastantes títulos. E, portanto, acho que em termos de empenho e disciplina, ela mantém-se e o espírito de grupo mantém-se. Em termos de exigências mais administrativas e mais de certificação, é completamente diferente, mas isso em todos os âmbitos. Não é? Que claro. isto foi crescendo e começou Uhum, a haver a necessidade de estarmos mais federados, de estarmos mais ao nível internacional portanto, é verdade. implica mais trabalho. Exato. Mas acho que continuamos a ter aquela imagem, uma ótima imagem na sociedade, mesmo a nível nacional e até internacional, até pelos resultados que temos tido, mas a nível de escola também. É verdade. Ah, como é que o David foi então aqui professor de natação, foi de crianças e de adultos? Quais são as responsabilidades que temos quando somos professor, por exemplo, de crianças? Olha, eu acho que a nossa camada de professores, e alguns deles ainda bem, ainda continuam no grupo desportivo, souberam bem manipular estas situações.
quando estamos a trabalhar com crianças, temos que ter uma atenção redobrada, até porque os Uhum. miúdos são inquietos. Eh, uma coisa que eu também queria deixar aqui claro, quem estava na gestão da escola tinha a preocupação de quando a turma tinha muitos alunos, colocar dois professores, precisamente, estava sensível a estas questões, porque os miúdos são muito irrequietos e para acontecer um acidente numa piscina Claro, é uma coisa rápida, pode morrer uma pessoa em 10 segundos e 10 exato. segundos passa-se num instante. Portanto, esta responsabilidade era muito grande e nós tínhamos esse sentido de responsabilidade. Portanto, era diferente. Depois, quando passei para os adultos, já ficou muito mais descontraído, a gente já conhecia melhor o aluno, sabia se o aluno se conseguia desenvencilhar de uma situação mais Exato. complexa dentro d'água ou não. Tínhamos que estar sempre com essa atenção e depois, obviamente, também aquela componente social, de saber ouvir o aluno, de conversar um bocadinho com o aluno, relaxar, criar ali um espírito de família e foi isso que se foi enraizando no grupo desportivo e eu espero que daqui para a frente isso continue, porque uma parte do sucesso é exatamente essa, é a pessoa sentir necessidade também de ir à piscina. Sim. Não pela cultura física, não pelo bem-estar, mas também porque tem um grupo de amigos, porque vai encontrar um professor que vai saber ouvir, que vai aconselhar, que vai acalmar e, portanto, muitas vezes as pessoas, quando entram numa fase da sua vida, que têm mais tempo livre, também começam a pensar noutros problemas que não devem e tal. E muitas vezes o professor desmonta isto tudo e tudo se torna muito melhor. E portanto eu tive várias experiências nesse sentido que foram gratificantes, mesmo para mim, para o meu ego, mas naturalmente também crescer Uhum. dentro deste conceito. E eu acho que o grupo desportivo está de parabéns porque todo o grupo de professores conseguiu perceber esta dinâmica e conseguimos fidelizar, porque depois no fundo também é uma questão de fidelização. Sim, no fundo, o que estás a dizer acaba por ser esta componente social que, até nas camadas aqui já dos adultos, acaba por ser muito forte e é necessário, e essa fidelização, ou seja, este momento de eles querem regressar sempre à, Exatamente. à, à, à natação e aqui a voltar à piscina. Uh, Existe, e então, esta grande diferença aqui das crianças e dos adultos, as crianças muito para aprender a nadar, Sim, e um aqui objetivo mais mas nos concreto. adultos essa componente acaba por ser bastante forte, não é? Exatamente, acho que sim, e nós soubemos agarrar essa parte. Uhum. E a prova é quando se organizava um evento qualquer, as pessoas estavam presentes e colaboravam, empenhavam-se e participavam. Isso é ótimo. Os famosos festivais, até. Exatamente, esses famosos festivais. Muita gente guarda com grande carinho essas É verdade, memórias sem dos dúvida. festivais. Sem dúvida. Eh, quando estamos a falar de crianças, eu acredito que até exista uma diferença muito grande de há 30 anos atrás e atualmente no envolvimento dos pais. Quais são os principais. O que é que dirias que sentes hoje como positivo e que finalmente Pronto, olha, podemos dizer que é uma vantagem os pais terem este exatamente. envolvimento? Olha, eu acho que naquelas camadas mais jovens, os pais têm uma grande preocupação em acompanhar os Uhum. filhos, colocar os filhos na natação por vários motivos. Primeiro, porque hoje algumas pessoas têm piscinas, outras pessoas vão passar férias em sítios com piscinas e começam a perceber que se o filho souber nadar é uma mais-valia, vão para a praia e tal. Questões de Pronto, segurança também, não é? exatamente. E os pais Uhum. preocupam-se com isso. Por outro lado, também se preocupam pela questão da atividade física. Então tentam juntar ali as duas situações. A questão do miúdo saber defender numa situação do meio aquático, mas também por uma questão de cultura física. Portanto, eu acho que essa é a preocupação. Os pais envolvem-se mais. Numa fase mais adiantada, em que os miúdos já entram um bocado na competição, torna-se um bocado complicado. Os pais, todos os dias às 6 da manhã, terem que levar os miúdos É para verdade. nadar. E Porque no pronto. E fundo muitas intervém na vezes. dinâmica familiar mesmo, a Exatamente. E gestão em hoje. casa, não é? Exatamente. E hoje isso também é um problema sério, que de facto os dirigentes têm que começar a encarar isso com alguma preocupação, porque de facto hoje as pessoas têm a vida muito ocupada e acaba por muitas vezes não haver disponibilidade para levar os miúdos aos treinos e tal. Mas pronto, mas o grupo desportivo nesse aspecto tem estado muito bem e Uhum. nota-se que tem crescido e a escola tem produzido matéria-prima, entre aspas, para que depois na competição se possa desenvolver. Sim. Relativamente à questão que me colocaste, eu acho que sim, que os pais continuam preocupados com esta questão e, acima de tudo, conseguem perceber que para os miúdos a natação é a atividade física mais completa e mais eficaz
para Uhum. estas idades, sem dúvida É, nenhuma. acaba por ser gratificante para eles, não é? Verem a evolução dos Exatamente, próprios filhos, exatamente. mas também acaba por. É um compromisso destes alunos, mas também é um compromisso dos próprios pais também de terem de fazer estas De fazer mudanças esses em sacrifícios prol, em prol do da bem-estar dos evolução. miúdos também. Exatamente. Qualidade de vida também aqui, muito associada a esta dinâmica familiar. Exato. Hum, com esta experiência que tu tens já de 30 anos, que qualidades é que tu dirias que são essenciais para ser um bom professor de natação? Olha, agora essa é uma pergunta bem colocada e bastante difícil de responder. Pronto, eu acho que como em tudo na vida, primeiro temos que fazer aquilo que gostamos. Uhum. Este é o primeiro aspecto. O segundo é de facto a gente sentir-se integrado. E de facto o que me fez estar tanto tempo no grupo desportivo foi a amizade que se criou ali. E portanto isto é um bocadinho assim. E eu se calhar estava no grupo desportivo mesmo a custo zero. Porque sabe-me também estar aqui, sabe-me também estas pessoas, esta amizade, que muitas vezes o dinheiro passa para segundo plano. Uhum. E pronto, e portanto a experiência que eu tive lá foi fantástica, e que me levou até esta altura e chegar, calma, vamos estar, temos que ter um ponto para parar, e era a altura de parar. Mas de facto, acho que o espírito que se criou ao longo destes 30 anos foi aquele espírito de muita família, de muita amizade, de muita camaradagem, de muito trabalho coletivo, e de facto isso é gratificante e as pessoas, a maior parte, gostam, e é por isso que os professores continuam anos e anos e anos no grupo desportivo, É e verdade. noutras atividades as pessoas vão, estão lá um ano e uns meses e saem, É pronto, e verdade. também já tive essa experiência, já passei por alguns ginásios e ao fim de um mês ou dois não me conseguia identificar com essas situações, e a pessoa acaba por Sim. sair. E hoje em dia o Fama está a fazer então a comemorar aqui os 30 anos e já temos vários exemplos de famílias em que começaram os mais novos e hoje em dia até os filhos já lá estão, portanto Exatamente, já estamos a entrar na fase de grande maturidade em que o grupo sem dúvida, assiste a várias gerações sem dúvida. ali. Muito bem. Então, David, para terminar, um desafio que é descrever o Fama com apenas 3 palavras. Isto foi mesmo uma partida que tu me Já disseste pagaste. algumas. Já disse Já algumas. disseste algumas. Eu Olha, eu associaria 3. diria, eh, humanismo, Hum. porque, e se quiseres que passe a explicar, acho que quem lidera estas questões do grupo desportivo tem sempre isso muito patente. Preocupa saber também com o problema que as pessoas têm, o que é que se passa, portanto, houve muito humanismo. No momento em que as pessoas não estavam tão bem, havia sempre uma palavra de incentivo e Uhum. de motivação, portanto, humanismo, sem dúvida. Profissionalismo, porque de facto também existiam momentos em que eram exigentes connosco, objetivos bem concretos, tudo muito bem definido, portanto, competência acima de tudo, eh, e sei lá, olha, paixão, porque não? Uma boa Porque palavra. é paixão, porque de facto a gente está com paixão, sai e continua a vestir a camisola e a sentir os problemas do grupo desportivo. Eu espero que o grupo desportivo tenha muitos mais, anos e felizes mais pela 30 frente. aqui para trás. Exatamente, Cá exatamente. estaremos daqui a mais 30 Exatamente, com esta dinâmica. para Muito bem. assistir a esta evolução. Exatamente. Obrigada, David, pelo Eu é teu que testemunho. agradeço. Sucesso para o grupo desportivo. Muito bem, Bom obrigada. trabalho.